A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé, motivo de alegria estarmos juntos em mais um encontro da nossa Escola de Valentes. Hoje eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo de número 14, do versículo de 10 a 15, uma palavra muito poderosa de Deus para as nossas vidas. Que você possa estar preparando o teu coração para receber a palavra de Deus, amém, nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus fale com você, fale conosco poderosamente, nos edificando e nos conduzindo para viver o melhor que Deus tem para nós, amém? Pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e eu quero que você descubra aí o campeão que é em você. Então, vamos juntos nesta etapa de ensino da palavra de Deus, que você saia cheio do poder de Deus nesta hora, em nome de Jesus, amém? Quero te pedir também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, amém? Deixa seu like, ative o sininho para que os próximos estudos você receba notificação quando vierem ao ar. E não deixa de ser um missionário, é muito importante para nós que você seja um missionário. Como assim, pastor William, ser um missionário? Sim, a gente sempre fala a mesma coisa, mas é para que você pratique isso. Compartilhe esse estudo. Se esse estudo foi de bênção para a tua vida, abençoe outra pessoa, então compartilhe, tá bom, queridos? Compartilhe o link aí e seja abençoador do nosso ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça também de deixar os seus comentários para a nossa edificação. Amém? Então prepara aí e vamos lá partir para mais um tempo de ensino precioso da palavra de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 15, as Sagradas Escrituras narram assim: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Versículo de número 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a tua palavra, Senhor, viva e poderosa, entra com as armas da luz em nossa mente, consciente, subconsciente, inconsciente, sonda-nos, Senhor, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, nos conduza no caminho das verdades eternas, para a glória do teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui narrando um momento precioso da história, o momento de saída do povo de Israel do cativeiro, né, ali do Egito, né, estiveram ali servindo como escravos aos egípcios, e Deus move poderosamente sobre o povo de Israel, sobre o Egito, sobre a vida de Faraó. Nós conhecemos essa narrativa, e agora o que nós estamos vendo nesse texto é que o povo estava diante de uma adversidade, o povo estava diante de uma dificuldade,
dificuldade e estavam declarando, reclamando para Moisés, o libertador, sobre a questão: por que você não trouxe para cá? Agora nós estamos nessa dificuldade, agora nós estamos nessa diversidade, agora Faraó está aí atrás, ele vai nos matar porque nós fugimos de lá, nós saímos de lá, e então nós vamos morrer nesse deserto. E nós falamos para você, Moisés, que não era isso que a gente queria. A gente não queria isso, mas a gente deu ouvido para você, parafraseando a história, amém? Mas aí então a gente vê Moisés dando uma declaração muito preciosa, muito forte para o povo. Olha, aquieta-te aí, o Senhor pelejará por vós. Essa a palavra que Moisés deixou para o povo aqui. É o que a gente acompanha no texto sagrado aqui no versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É isso que Moisés declarou. E aí então o Senhor, diz o texto 15, o Senhor então diz a Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diz ao filho de Israel que marchem. Então, o que o Senhor estava falando? Olha, toma um posicionamento, fala para esse povo caminhar diante aí da dificuldade, fala para esse povo caminhar aí diante dessa adversidade que se manifesta. Olha que princípio precioso que eu quero trazer para você nesta hora. Deus está falando, mesmo diante da adversidade, caminhe. O Senhor pelejará por vós. Um homem de Deus declarou isso. Moisés declarou: o Senhor pelejará por vós. E eu vou declarar isso nessa hora sobre a tua vida. O Senhor pelejará por vós. Creia nisso aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu aprendo algumas coisas muito interessantes sobre o relativo à nossa fé. Qual que é a melhor maneira da gente aprender sobre fé? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! É essa a grande verdade. Então, quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais nós recebemos a palavra de fé sobre nossas vidas. Porém, esta palavra, ela precisa ser acompanhada de ação. É fé em ação. A palavra fé, o viver a fé, é aplicar a palavra na prática do nosso dia a dia. Tiago capítulo 2, versículo 26, ela expressa o seguinte, o texto expressa o seguinte: a fé sem obra é morta. Então, quer dizer, a palavra de Deus precisa ser aplicada na nossa vida em ação de fé para que se manifeste a fé. Para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste a promessa de Deus, para que se manifeste o que Deus peleja por nós. É isso que eu quero que você comece a entender. Porque não adianta falarmos que temos fé, não adianta falarmos que temos muita fé se nós no tempo da adversidade, no tempo da dificuldade, nós não lançamos mão desta fé na verdade de Deus, na palavra de Deus. Então põe atenção nisso. Quando nós deixamos de acreditar na palavra do Senhor em relação às suas verdades, quando não colocamos essas palavras em prática em nossas vidas, por conta das adversidades que se manifestam em nosso viver, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desabilitando aquele que nos faz vencedor e que peleja por nossas causas, né? O que Moisés falou: o Senhor pelejará por vós. Então, quando nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, nós estamos desabilitando aquele que nos faz mais que vencedor. Eu costumo falar quando na luta de boxe, quando o treinador deixa de acreditar no seu lutador, que o seu lutador pode vencer, presta atenção nisso.
quando o treinador deixa de acreditar que o seu lutador pode vencer aquela batalha, aquela luta lá no ringue, devido ao que ele já passou pelos rounds anteriores, ele lança, ele pega uma toalha, ele lança a toalha sobre o ringue pedindo o fim da luta, dizendo assim, ó, eu desisto, não tem como o meu lutador vencer, ele já está inapto para continuar essa batalha, para continuar essa luta, então ele joga a toalha e o juiz declara um fim da luta e o oponente sai como vencedor. É isso que eu quero despertar para você nesta hora, porque se havia alguma oportunidade para aquele lutador mudar o quadro daquela luta, já não haveria mais, pois o seu treinador jogou a toalha. Bom, muitas vezes nós estamos como os treinadores que jogam a toalha, desistindo de exercitar a fé por olhar os rounds anteriores da vida. Desperta aí, tu que dormes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está olhando os rounds anteriores da tua vida? E aí você está assim, desistindo do seu lutador? Porque o texto sagrado está falando para a gente que é o Senhor que vai pelejar por nós. Será que você está anulando o nosso campeão, o teu campeão, de te levar às conquistas nas suas batalhas? Reflita sobre isso. Você crê na palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Êxodo 14, versículo 10 a 15, aonde Moisés fala para o povo, o Senhor pelejará por vós, aonde Deus está falando para você, o Senhor pelejará por vós. Hoje nós queremos compartilhar sobre algumas passagens bíblicas, alguns personagens bíblicos que viveram situações de rounds de adversidades que levaram a quase o jogar a toalha, o deixar de acreditar que aquele que nos faz mais que vencedores verdadeiramente pudessem conduzir a toalha. Mensagem de hoje para nós, se eu posso te dar um conselho, não jogues a toalha quando passares pelas adversidades da vida. É isso. Talvez hoje você está passando por um momento desse difícil. Não jogues a toalha. É a palavra de Deus para nós aí. É isso que Moisés estava falando com o povo. Põe atenção nisso, irmãos. Os israelitas, ao experimentarem as manifestações poderosas de Deus, quando ainda no Egito, eles viram as ações das pragas, eles viram principalmente o livramento de Deus em relação à última praga, a praga do primogênito. E agora, o que está acontecendo? Agora eles estão diante dessa situação aparentemente difícil. E o que eles estão preferindo? Eles preferem desistir, preferem deixar de acreditar no seu lutador, preferem deixar de acreditar na promessa de Deus, preferem deixar de acreditar naquilo que Deus falou que ia fazer. Observa bem a palavra que o homem de Deus declarou. Moisés, ele declara assim, no capítulo de número 14, versículo número 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós. Em outras palavras, o seu lutador estará no ringue por vós, e vós vos calareis. Não jogues a toalha. Não desista do seu lutador. Deus está pelejando por você. Jesus está na batalha por você. Na realidade, é que Moisés se depara, no mesmo momento, com 3 problemas.
E esses três problemas demonstram que a sua capacidade humana não seriam capazes de levá-lo a vencer esses rounds que estavam enfrentando. Eu não sei quantos problemas você está enfrentando nesta hora. Eu não sei qual é o round que você está lutando e eu não sei qual é o round que você está olhando da sua vida que já passou. A realidade, queridos, é que Moisés ele se depara no mesmo momento em três problemas, em três situações, a qual trazem adversidade para ele, trazem adversidade sobre todo o contexto com o povo de Deus. E na capacidade humana, para Moisés, não seria capaz de levar, de conduzir o povo a vencer esse round. Ele não seria capaz de vencer esse round, ele não seria capaz de vencer esses três problemas que estavam enfrentando. Põe atenção nisso. O primeiro problema foi Faraó. Faraó representa o quê? A ação do inimigo. O primeiro problema que nós encontramos na nossa vida, sim, é a ação do inimigo. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Essa é a ação do inimigo para as nossas vidas. O segundo problema que Moisés estava enfrentando, o Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? Eu represento como que? As adversidades do cotidiano. Quais são as adversidades do cotidiano que nós nos deparamos? São problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então nós temos a ação do inimigo, nós temos no nosso dia a dia as adversidades do cotidiano e por último, o que Moisés tinha? Tinha o que de enfrentar? A falta de fé daqueles que estavam com ele. A falta de fé daqueles que estavam com ele, sabe o que representa para nós? A descrença da palavra de Deus. Então você tem, não é palavra de maldição, mas é uma grande realidade. A ação do inimigo contra a tua vida, você tem as adversidades do cotidiano e você tem o quê? Lutando contra você, a descrença da palavra de Deus. Três coisas nós podemos observar, queridos, nesse texto. Diz as Sagradas Escrituras isso, ó, e aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para morrermos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo sair do Egito? Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto? Olha a reação deles. Queridos, eu penso que poder grandioso esse povo viu manifestar da parte de Deus no processo de se tirar do Egito este povo, amém? O povo que Deus havia escolhido. E agora, o que a gente vê, o que a gente pode observar? Que eles estavam reclamando, murmurando, maldizendo. Eles já haviam saído do Egito, mas eles estavam declarando que bom, diante da adversidade, é melhor voltar para a escravidão. Preste atenção nisso. Diante da adversidade, é melhor voltar para a escravidão. Que você não esteja pensando isso diante da adversidade que você está declarando. O que eu quero te dizer é, não jogues a toalha. Sabe por quê? Porque os que jogam a toalha desistem de lutar e começam a reclamar. Essa é a verdade. Começam a murmurar, começam a reclamar, começam a falar mal de tudo e de todos. Depois de ver as maravilhas que Deus havia feito, Deus tem feito maravilhas na tua vida, você pode trazer à memória aquilo que Deus já fez na tua vida? Você pode trazer essa memória e isso não te dá uma expectativa, uma esperança de que o Senhor peleja por nós?
Então a primeira coisa que você precisa entender é isso: não seja daqueles a qual jogam a toalha e desistam de que Deus está no cuidado, que Deus está pelejando por nós, Ele está lutando a cada dia por nós. Que Jesus Cristo está nessa batalha por nós, que os anjos do Senhor estão guerreando por nós, que o Espírito Santo ministra sobre nós para nos conduzir no caminho de vitória. Então não jogues a toalha, filho, não jogues a toalha, filha. Começa aí a mudar a maneira de falar, para de reclamar. Moisés, ele disse ao povo, dentro dessa reclamação, ele fala: olha, não tenho medo, acalma, aquieta a tua alma e começa a ver o livramento que o Senhor vai fazer hoje. Ele fala assim: porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarei a ver. Eu penso nisso, poderoso. O problema que se manifesta, o Senhor vai revogar, vai retirar da tua vida. Creia, o Senhor pelejará por vós. Põe atenção nisso que nós aprendemos aqui, que aqueles que estão ligados com Deus, em comunhão com Ele, têm o quê? A convicção de que o Senhor pelejará por você. Tenha convicção que o Senhor está na peleja. Não jogues a toalha. Se nós continuarmos olhando, no versículo de número 15, de Êxodo 14, olha, então disse o Senhor a Moisés, o povo fala com Moisés, murmurando. Moisés diz para o povo não jogar a toalha. Diz para o povo não desistir. E Deus diz para Moisés: por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. A terceira coisa que a gente pode ver nessa passagem é que quando o Senhor está conosco, Ele nos diz: filho, usa o que tens e eu vou te dar a vitória. O que Moisés tinha em suas mãos? Ele tinha vara, ele tinha autoridade, ele tinha em suas mãos aquilo que mais precisava para operar a vitória diante daquela adversidade. Não jogues a toalha. A lição que eu trago para você é que Deus já te capacitou, querido. Deus já te deu meio. Deus já te deu a estratégia para você sair da situação que você está. Aplique fé nisso. Ele está pelejando por você. Ele está pelejando por nós. Creia e você vai ver a glória de Deus. Continue nos seguindo e Deus vai falar muito mais para você. Em cada um dos nossos encontros, nós vamos continuar falando sobre isso. Não jogues a toalha. Você é mais que vencedor. Se você quiser deixar nos seus comentários aí os pedidos de oração, fala conosco, amém? E nós estaremos aí orando e intercedendo por você. Mas o que Deus está fazendo é: não jogues a toalha, não desista. Ele é contigo e nele você é mais que vencedor. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.